mais um episódio do D2Cast. Tô aqui com a minha parceira Camila. Sejam bem-vindos a mais um episódio. E eu vou dizer pra vocês, não é mais um episódio do D2Cast, é o episódio do D2Cast. Nós trouxemos pra conversar aqui com vocês, pra trazer insights, trazer estratégias, trazer olhar de mercado de uma pessoa que eu admiro muito, acompanho, já estive presente em um evento onde ele palestrou e deu aula do que é gestão operacional, do que é gestão estratégica, expansão de marca, e é com tudo isso que vocês vão vivenciar aqui, vão ter oportunidade de aprender, que eu tenho a honra de agradecer a participação do Cezinha aqui com a gente no D2Cast hoje, né, Camila? Seja bem-vindo ao nosso podcast, ao nosso papo. E aí, começa contando, assim, o Rapaz, Diego... esse cara é uma enciclopédia. O Diego, ele faz uma introdução calorosa, né, dos nossos convidados, mas, assim, tem uma galera assistindo que tá interagindo pela primeira vez com você, né? Então, assim, conta aí um pouquinho da tua trajetória dentro do fitness, conta um pouquinho da tua história e o porquê que é tão importante sentar aqui nessa mesa. Pronto, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer o convite. Grande Diego, Camila, obrigado de verdade. Eu já sou um fã do D2Cast, né? Já assisti os 2 episódios do Rodrigo Chan e da... Foi uma aula, nossa, eu amei. Foi muito bacana, falando sobre máquina, essa loucura das máquinas. Gostei bastante também da Luísa. Da Luísa foi a Luísa, primeira, nossa, exato. eu quero estar no lançamento do livro dela hoje. É hoje, hein? 16 Quero horas. estar lá e já sou fã de carteirinha, né? Legal. Já acompanho você, o seu trabalho e a Camila, Obrigado. desde a época da primeira Gaviões, academia, sim. da Gaviões, sim. E assim, muito feliz de estar aqui, honrado Nós de verdade e eu espero que o papo renda. E quem é César, Com né? certeza. Quem é César? Eu sou um profissional de educação física, eu acredito que muita gente seguiu esse mesmo caminho. Era um profissional de educação física que estava na linha de frente das academias, atuando, e de repente apareceu a oportunidade de uma coordenação, de uma gestão, de virar um RT, um responsável técnico, e foi assim mais ou menos o meu caminho. Dentro da educação física, eu trabalhei dentro de tudo que tu possa imaginar. Dei aula de dança, imagina aí, rebolando. Dei aula de dança, dei aula de ginástica, trabalhei com natação, a rede horteleira fazendo recreação em hotel, iniciação esportiva nas escolas, psicomotricidade, enfim. Caramba. Realmente eu trabalhei com tudo da educação física. Esse ano eu faço 30 anos, né? Só da área de educação física, não foi sempre da área de gestão, mas sim como professor, então eu carrego isso na veia de professor. E a minha história com a gestão, ela meio que anda de mãos dadas. Por quê? Porque na minha época, o gestor de academia era o que eu chamo de severino. O que é o severino? Era o cara que fazia tudo. Lá no Nordeste, severino é o cara que faz tudo. Tudo. É do Tudo. pinico à bomba atômica. Ele faz tudo. 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 Então a gente fazia o quê? A gente fazia o marketing, a gente fazia as ações da academia, a gente limpava o chão, trocava cabo de máquina, vendia, resolvia conflito, ajudava no estacionamento, ajeitava a goteira. Menina, a gente fazia tudo, limpava a máquina. Eu lembro que o aluno ele passava mal, vomitava o chão, lá vem a gente limpar. Era realmente um severino. É o Então, Severino, verdade. aí, como era a gestão? Quem fazia mais, ganhava o cargo. Justo. Meritocracia. Meritocracia. Sem dúvidas. Né? Só que ganhava o cargo, mas não ganhava o aumento. Né? O dinheiro era... Ganhava a responsabilidade de cuidar daquilo. E foi mais ou menos assim a minha história dentro da educação física. Só que teve um ponto que começou essa história de verdade de entender sobre gestão. Que não foi na pandemia que o pessoal fala assim, né? Ah, na pandemia é que começou o boom das academias. Na verdade, não. Eu vejo de uma forma completamente diferente. Em 2012 para 2013, foi a primeira Smart Fit que chegou em Fortaleza. E todo mundo desesperado falava assim, meu Deus do céu, como é isso? R$ 49,90, as 20 esteiras, enquanto as academias tinham 4, 2 quebradas. Né? Era isso mesmo. As bicicletas tudo enferrujadas, a máquina parada há um mês e os caras chegavam com equipamento de ponta, ou era, posso falar a marca? Pode. Ou era Tecnogin, ou era Matrix, Sim. 20 esteiras, 20 bicicletas, 20 elípticos, simulador de escada, enfim. Uma loucura. infraestrutura de peso por R$ 49,90. E na recorrência, que diabo é recorrência? A galera no cheque pré-datado, era uma caixa de sapato. Com cheque. Com cheque até a tampa. Várias caixas de sapato com cheque pré-datado, sem fundo.
Tudo sem fundo, verdade. Tudo sem fundo, né? E os donos de academia pegavam o cheque na factory. Isso, fazia a troca ali do Fazia cheque pra troca girar aquele pra dinheiro. Cara, era uma loucura a gestão. Rapaz, eu preenchi tanto cheque à mão ali, eu acho que essa tendinite é disso. Cara, era uma loucura a gestão de academias, era uma loucura. Aí chegou a Smart Fit, todo mundo fala, que loucura é isso aqui? O que é recorrência? O que é que esses caras estão fazendo que a gente não tá fazendo? Aí foi onde... Cara, é fantástica a sua visão, porque é isso, a democratização que o Edgar Corona trouxe para o mercado, né? Foi onde se lapidou tudo e se afiou o machado em todos os aspectos. Em todos os aspectos. E não como muita gente está acreditando hoje, vendendo que pós-pandemia o mercado ganhou essa notoriedade. Não. O mercado começou essa movimentação muitos anos antes. Muitos anos antes, Diego. E o pessoal, a pandemia. Não, a pandemia, ela trouxe o quê? Ela trouxe a consciência para as pessoas. Isso, exatamente. Ela trouxe consciência para um cidadão comum, que ele tinha que cuidar da sua saúde, não só a questão física, esquece a estética, não só a questão física, mas a questão mental e social. Uhum. E social, que é que se está se falando muito hoje, né? Exato. Então, lá atrás, quando a Smart Fit veio, foi ela que deu o start do negócio, cara, que ela trouxe esse modelo da Planet, né? Sim. Colocou para rodar, a galera começou a falar, cara, esses caras estão fazendo alguma coisa. A metade quebrou, a metade ficou respirando num balão de oxigênio e 2 ou 3 começaram a falar assim, não, vamos ter que se movimentar. Porque senão fecha todo mundo. Vai engolir todo mundo. Vai engolir todo mundo. E pode ter certeza que, acredito eu, sem erro, 90% das academias daquela época fecharam. Sobreviveu uns 10% daquelas academias daquela época. O resto todas fecharam. Porque em São Paulo teve um movimento que foi muito... Você, acho que já estava na 2009. Marca e viveu esse processo do... A academia era muito caro. Por mais que tivesse estrutura, era muito caro. E aí vem a Smart com estrutura... Tinha os dois lados, né? Tinha muito caro, que oferecia um serviço diferenciado, né? Considerado um convencional, um premium, digamos assim, mas nem todo mundo tinha limite no cartão de crédito, trabalhava com cheque para conseguir fazer aquela mensalidade, e tinha as que eram um pouco mais baratas, que eram as de bairro, mas era o que o Cezinha falou, tinha 4 esteiras, 2 quebradas, não, mas assim, 15 máquinas ali na academia. A gente vê um movimento das marcas tradicionais aqui baixando o preço. As tradicionais baixando o preço. Por exemplo, quando eu pego lá no nosso estudo que já tinha unidade nossa que custava R$500, veio para 100. Exato. Né? Então, assim, pra se adequar, todo porque mundo senão se ia morrer. adequou, o mercado inteiro se movimentou. E quem não fechou teve que se adequar ao público. Só que aí o cara que estava ganhando 500 por aluno passou a ganhar 100 e não tem como investir na estrutura. Então foi uma chacoalhada de mercado gigante. Né? O amadorismo era tão grande nessa época, sabe, gente? Pegando o que vocês estão falando sobre essa questão de se adaptar, porque você olhava para uma academia desse porte, equipamentos sensacionais, academias acima de 2.000 metros quadrados, um preço muito agressivo, limpa, né? Aí o cara que tinha uma academia do lado, 400 metros quadrados, 4 esteiras, 2 quebradas. Ele falou assim, já sei o que é que eu vou fazer. Eu vou baixar o preço igual a eles. Isso aí. Oh, meu Deus, o negócio já tava ruim. Fecha o caixão. Porque o pouco de dinheiro que os caras já estavam recebendo, ele diminuiu pela metade uma promoção. Aí, meu amigo, era questão de tempo, era só o caixão, traz, menino, pega na mão de Deus. É bem isso. E o pior de tudo é que, assim, hoje a gente dá risada disso, mas foi mercado, extremamente, né, traumático na época, porque era a única saída que todos esses proprietários de academia enxergavam para conseguir competir com a Smart Fit. Mas baixar o preço, vamos diminuir o preço, é vamos o amadorismo colocar grande, né? Era um amadorismo tão grande e até hoje a gente vê isso porque, assim, cara, vamos copiar a estratégia que ele tá usando. Sendo que o Corona, quando ele fez isso, ele tinha pelo menos 10 anos de estudo de mercado, porque ele tava com o grupo Biorritmo só analisando dados. Ele mesmo fala que ele estudou isso e ele viu essa carência nascendo. Então, pra popularização da atividade física. Então, cara, e a gente vê isso hoje, né? Porque depois disso, o que começou a acontecer? Um monte de gente que ou baixou o preço e quebrou, ou a galera que falou, não, eu sei fazer igual. Eu vou pôr ar-condicionado, eu vou comprar equipamento. Que era a minoria que podia fazer esse investimento. E aí a gente se adequar, começa, né? a era das fits, né? Antes mesmo da pandemia. Mas aí entra uma questão importante que o Cezinha trouxe aqui. Essa análise para dados e para investimento, poucas pessoas podiam fazer, né? Poucos empresários do setor podiam fazer, para aqueles que fizessem sentido.
mas a maior parte é amador. Era um amadorismo de gestão mesmo, porque não era aquele cara que se especializou para ser um empresário do mercado fitness. Era o cara que foi professor, de repente teve a oportunidade ali de abrir o seu próprio negócio, de ir suando e construir aquilo. Então ele não tinha visão estratégica. Análise de dados, hoje, em 2026, a minoria analisa dados. Imagina naquela época. Mas, Di, isso é um ponto que eu vou bater aqui e não é questão de racionalizar, assim. Analisar dados. Eu fiz um post sobre isso uma vez e você falou comigo. Analisar dados é caro? Não é caro, cara. Você tem uma unidade. Eu tenho 36 no meu portfólio. Hoje custa tempo pra mim. Eu demoro quase uma semana pra analisar meus dados. Isso que eu tenho acesso a Power BI do caralho, tenho sistema, eu tenho acesso e é difícil, porque não é uma coisa fácil. Mas se você tem uma unidade, abre a porra da planilha, cara. Conversa com o seu aluno. Hoje então, assim, isso fazer faz o sentido. arroz com feijão bem feito, não é porque, assim, o nome bonito análise de dados veio antes. Mas, por exemplo, a gente acabou de sentar com uma pessoa que estava há 10 anos no mercado, só olhando pra dentro do negócio dela. Ok. Aí ela tá há 10 anos crescendo, por quê? Cara, deixa eu fazer o meu muito bem feito. Sabe, Camila, assim, tu falou sobre a questão da análise de dados. Mas tu acredita que até hoje as pessoas não sabem para onde elas têm que olhar? Mas eu tenho plena ciência disso. Sabe? Eu tenho plena ciência disso. E assim, eu falo isso porque foi uma dor nossa de mercado. Não saber para onde olhar. Não saber para onde olhar, não Vamos saber olhar o que em olhar. trazer mais alunos. Para trazer mais alunos, baixa o preço, coloca o preço mais baixo. E não tá olhando para os que estão saindo por uma insatisfação que não é a estrutura. Está relacionado ao atendimento, está relacionado à metodologia. Como eu sei que tem essa ciência? Ontem eu tive reunião de estratégia antes de vir para cá, porque agora, para quem não sabe, o nosso mercado ele funciona com principalmente aqui em São Paulo, quente e frio. Né? Então, assim, a gente começa a entrar agora na baixa de venda de planos, porque o inverno começa a chegar aqui e as pessoas já ficam menos propícias a fazer... preguiçosas. Não queria falar esse termo, mas né? É mais difícil startar no inverno. E aí, uma das estratégias que sugeriu lá de um dos nossos consultores de campo foi, vamos fazer um 9,90? Porque a gente nunca testou, Camila, você nunca deixou, vamos fazer 9,90. Pô, julho aí, 9,90, eu falei, cara, deixa eu te falar uma coisa. A conta não tá fechando no normal, a sua unidade, entrando. A sua unidade é meu top vendas. Você concorda que o problema não é ticket? Não é entrada. E a pessoa para quem eu tava falando isso, César, tem 17 anos de mercado. Então ele tá como gestor dentro de academia há 17 anos. Uhum. Mas não tem esse tato de falar, cara, eu vou sair um pouquinho do operacional, deixa eu ver para onde eu vou olhar. E aí quando eu sentei com ele, eu mostrei, eu falei, cara, todos os meses a sua unidade, ela pode não bater as metas que eu tô estipulando, porque eu sei do potencial, porque eu tô analisando dados. Mas ela é meu top vendas. O único problema da tua unidade não é preço. E aí eu tô te apresentando tudo isso aqui, ó. E aí quando a pessoa olha para esse racional, ela fala, mas assim, 17 anos de mercado. Então assim, a gente tá falando de gestores formados que não sabem. Então eu tenho muita ciência, eu tô embebida nesse mercado que eu sei que eles não olham para dados. Mas esse olhar que o Cezinha tem do antes, né, do durante, do depois de todas essas modificações, é um olhar que a minoria tem. E óbvio que você foi se especializar e foi se lapidar para transformar tudo isso no que você entrega hoje numa consultoria de resultados, de performance. E eu acredito em duas forças. Tá? Eu acredito na força do estudo e na força do trabalho. Isso é uma coisa que é tipo assim, faz parte do que eu acredito. Sim. Então, eu posso mudar? Posso. Um dia eu posso mudar, mas eu acredito muito nisso. E o que é que eu fui fazer? Essa fórmula aí não dá muito errado não, né? Então, eu continuei trabalhando Sim. na área como professor e fazer o Severino, era 2 em 1, eu tava atendendo aqui, aí, professor César, comparece na recepção, aí eu ia lá resolver o problema do aluno, aí o aluno tá chamando, aí eu voltava e atendia o aluno. Aí, era essa loucura, né? Uhum. Essa loucura. Aí, tá na hora de procurar conhecimento. Aí, comecei. Aí, sim, tive que fazer essa migração de carreira, tive que sair da educação física como professor, personal, enfim, e entrar na área da gestão. Humilde, com calma, mas aí fui atrás de conhecimento. Fui atrás de conhecimento de academia? Não, porque não tem. Não tem. A nossa literatura é muito, não tem. É muito pouco com relação a essa gestão. Pouco. E por isso que quando você tem uma Luísa Castanho que vai lançar um livro, é bom você ler. Sim. Inclusive, posso fazer um comentário? Uma pessoa que assistiu o nosso podcast com ela
já tinha negociado academias com ela, já tinha feito consultoria com ela e falou assim, cara, foi mágico ver a Luísa professora na mesa. E é isso, porque a gente é carente, o nosso mercado é carente de falar, cara, eu quero aprender com essa pessoa, olha o tanto que ela sabe, E ela aí nós mergulhou. temos dois lados, tá? O carente de literatura que vai ensinar sobre isso, Sim. né? E aí muito do que você tem hoje se diferencia porque você também aprendeu na prática, com a força de trabalho e buscou conhecimento, em locais específicos. E do outro lado, que é o momento que a gente tá vivendo hoje, 2026, tem muita gente que tá vendendo conhecimento que é tudo mentira. Tudo IA. Tudo errado, tudo IA. A IA que tá dizendo que tem que ser feito daquela forma e a galera monta uma planilha e vem pra rede social e grava um bom vídeo e tá vendendo uma história que não é verdade. Hoje, nas academias que eu tô na frente, eu falo assim pros meus liderados, falo assim, gente, vai ter o curso de A, B, C e tal. Aí eu olho e falo assim, não façam. Não façam esses cursos. Faça, sabe, curso com quem? Com fulano, de onde? Sei lá, do Atacadão Mega Mix, outro Qual segmento. foi seu primeiro curso que você foi atrás de outro segmento? Cara, eu comecei a fazer um business, na época tinha a Febracis do Paulo Vieira em Fortaleza, era muito forte e ele tinha ali várias formações de coach e de cursos de extensão mesmo, assim, né? De business, de análise de perfil comportamental. Que aí são pessoas que vão trazer gestão de empresa de modo geral, porque Geral. a academia é uma empresa. Academia ou empresa. Eu fui por esse caminho. Certíssimo. Eu fiz análise de perfil comportamental, Sim. que é através do DISC, me especializei nisso. E aí eu fiz o business, aí fiz o MBA pela PUC, aí fiz pós-graduação em gestão de academia, fiz mentoria com Lázaro do Carmo, e fiz mentoria com o Rogério Arana, já morando fora da WeHelp, trazendo os insights deles de fora. E aí eu fui atrás de Aí uma pergunta pessoal. O MBA de gestão de academia valeu a pena? Ele valeu no sentido que dele. Eu tô nessa dúvida de começo ou não começo. Vale a pena por quê? Porque ele vai pegar o quê? Ele vai te trazer uma visão diferente daquilo que tu vive no dia a dia. E de repente tu olha e fala assim, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz. E você une o útil ao agradável. Isso aqui conecta, dá certo, né? Isso aqui não dá certo. Boa. Isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Se não funcionar nada, tá lindo no currículo. Ah, entendi. Serve para algo sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Eu tô na dúvida de fazer uma voltada para engenharia, que é mais dos processos, e uma de academias. Eu falei, putz, com tanta academia, será que vai Camila, pegar alguma a coisa? verdade é que eu amo estudar também, tá, César? É por isso. Anteriormente, né, de forma amadora pela maioria, ela não era encarada como uma empresa que tinha que ter todas essas frentes organizacionais, estratégica, tática, operacional. Ela era uma academia de pessoas que trabalhavam e acreditavam muito na força do trabalho e dá certo. A força do trabalho, a dedicação do trabalho, o empregado ali naquela academia deu muito certo para muita gente. Só que em um determinado momento, e principalmente depois da chegada da Smart Fit, já não começou mais a se permitir tantos amadores assim. E aonde muitos se destacaram e se diferenciaram. Aí mais uma sinergia entre nós. Foi exatamente nesse momento, é que a Smart Fit aqui em São Paulo chegou em 2009. Mas foi exatamente nesse momento de 2009 a 2011, que foi a minha entrada na Gaviões, que eu busquei também sair desse operacional. Porque eu lembro que eu tinha um termo, Cezinha, eu falava assim, eu amo trabalhar em academia, porque eu vinha de bermuda e a regata de treino. Isso era uma maravilha pra mim. Eu olhava pros amigos e falava assim, colocar roupa social, colocar sapato, me arrumar. Não, o meu trabalho, ele é o meu hobby, ele é despojado. E aí, em um determinado momento, a gente começou a ir buscar mais informações, mais cursos, mais aprendizado, e eu me destoava da galera que tava ali, porque eu era o cara da musculação ainda, né? Eu era o que você tá fazendo aqui? Eu não sabia o que era gestão, que era liderança de pessoas. Eu acho que a gente tem mais essa sinergia. E óbvio, escadinha por escadinha, a gente eu pelo menos fui, liderar pessoas, liderar a equipe, liderar o setor, liderar o comercial, e aí faz erra, acerto. Exatamente. Né? Exatamente. O grande lance desse momento da transição é você fazer essa mudança de mentalidade, que é se sair do cara que é professor raiz para ser um gestor. É doloroso, viu, Cezinha? É complicado, né? É complicado. É como se você tivesse um relacionamento e se separasse. Exato. E tudo mesmo muda. Você não gostando, você passa um tempo para absorver e aceitar e começar a entender de verdade. Tudo muda, né, Cezinha? Você não quer mais estar sentado na mesa dos seus parceiros de atuação
ali do dia a dia, né, da trincheira com você, porque você já não tem tanto mais conhecimento para adquirir ali. As mesas que você quer sentar são mesas que não são seus amigos. Você vai ter que criar novos vínculos, novos elos, e isso é doloroso para tudo. Eu falo porque eu tive que quebrar vínculo familiar, vínculo de amizade, vínculo profissional para me tornar um outro profissional capacitado. Eu faço psicologia, né? E o ambiente, ele molda as pessoas. Isso é desde a época, quando a gente nasce. Uhum. Né? Imagina no campo corporativo da história. Aconteceu isso comigo. Você senta, talvez aquele papo já não é mais interessante para você. Não. Já Fica não sem funciona graça, mais. né? Existe uma necessidade de você subir a sua régua e onde é que eu vou atrás dessas pessoas? Onde é que essas pessoas estão? Aí é outro desafio. É outro desafio. É outro desafio. Quem são essas pessoas que estão aqui? Eu paro e falo assim, cara, imagina o nível de gestão de uma academia, vamos usar a Smart, de uma Smart com mais de 2.000 unidades, sendo que ela tem mais unidades fora do país do que dentro, está na Bolsa de Valores, tem um ecossistema gigantesco, além disso tem todos os estúdios, tudo, o sistema, cara, o Total grupo como um PES, todo, né? negócio. Imagina sentar numa mesa com essa turma para bater um papo sobre gestão. Surreal. Deve ser um negócio loucura. muito louco. Então você vê que é um nível que a gente tem que estar galgando, porque Sim. eu tenho certeza que na hora que eles vão contratar alguém, eles não vão chamar o coordenador da unidade Que sei vai lá, falar, talvez, não vai. operacionalmente, com uma visão tão fechada daquilo que ele vive, olhando pro eu, olhando pro agora, pro aqui, que não faz sentido algum para essas pessoas quererem ouvi-lo também. Não que não seja útil, lógico. Claro que tem é. que ouvir, mas Sim. assim, na hora de você Mas ser não é pra essa esfera. estratégico, Exato. E ser aí, estratégico, colocar um ponto pra pessoa também, né? Se a pessoa tá vendo ali que os parceiros dela estão se distanciando, estão indo pra outro nível, o cara busca conhecimento, né? Porque as pessoas, elas ficam estacionadas durante muito tempo no mesmo, né? A gente fala do professor raiz, mas, cara, tem professor raiz que é muito bom, mas ele podia morrer ali. Mas, né? o Cezinha, eu te admiro mais ainda, absurdamente, por essa jornada, por essa trajetória, porque cada vez que você fura essa bolha e passa pro próximo nível, a sua inquietude tem que ser maior Sim, ainda para você é aprender para se manter nesse próximo nível de conhecimento. Porque, beleza, você chegou ali. E agora? Mostra resultado, porque você precisa mostrar resultado para permanecer, para ir pro próximo nível. E a gente sabe o quão isso é louco, é complexo demais. Eu trabalho em uma das empresas e aí o meu chefe, é o Douglas, ele já vai assistir, eu vou mandar um beijo para ele logo, né? Isso aí, mandar um beijo pra ele. mande um recado direto para ele. Beijo pra você, meu gordinho. Aí ele me chama e ele fala que o nome disso é safadeza. Ele fala assim, tu não tem mais nada o que fazer, tu arranja uma safadeza nova. Esse é o meu problema também. Mas essa inquietude que o Diego falou. A gente, eu vou dar um exemplo, o Diego estava muito bem na outra empresa que ele trabalhava. Ele falou assim, chegou um ponto que ele... Rapaz, isso é uma safadeza que eu fui arrumar na minha vida. Né? Aí já vem logo um monte de projeto, vem a empresa de marketing, vem a D2Cast, aí vem a Arujá, aí vem, e vem mais perfume, exatamente. Eu chamo de e agora vem pra shake, cansar. e agora shake, tá uma loucura. Essa inquietude, é isso. Mas é o que move. É o que move. E diferencia, né, um consultor especializado em mercado fitness como você é, e faz total diferença na entrega com que você traz. Por quê? Você não está trazendo, e aí eu vou dizer do que eu observo, do que eu acompanho, do seu trabalho, das empresas que eu sei que você atua e do que já presenciei em alguns treinamentos que fui com você. Você não entrega a teoria. A teoria está aqui, e ela pode ser, sim, usada como base para replicar em várias, mas você precisa individualizar a estratégia que vai ser aplicada. Você não entrega somente a sua prática, porque a sua prática, sim, te traz uma força absurda até aqui, mas a sua prática é de um tempo atrás. Hoje, o cenário é amanhã, no sábado, no domingo, ele vai mudando constantemente. E você precisa estar em evolução, levando em consideração todos esses erros para acertar cada vez mais. Mas ele traz aqui, aliado a essa estratégia e essa bagagem, essa inquietude de falar, olhar para alguma coisa e falar assim, como é que estão fazendo em outro lugar, em outra empresa, em outro segmento? O que eles estão modificando? É algo que não está com você, está em você. E aí diferencia consultor, mentor e muita gente aí do mercado fitness de modo geral. Assim, o ego ele tem que estar debaixo dos pés, né?
Hoje a gente vê no mercado uma briga de ego muito grande, principalmente de quem sabe mais, de quem sabe menos, de quem aparece mais, de quem tem mais seguidor, de quem tem fãs enfim. E eu acho que não é muito por aí. Exato. Não é muito por aí. Exato. Eu acho que o mercado dá para todo mundo, o mercado né? Ele é Tem grande, tem uma oportunidade. necessidade absurda. Mas realmente eu concordo que quando você fala assim, tem muita gente que ainda está no amadorismo. Por quê? Porque não procura, não tem essa inquietude, tem um ego elevado e acha que não consegue aprender mais nada, porque já sabe de tudo. Sim. Aí é que está um dos grandes problemas da nossa área, porque hoje os erros eles se repetem, são os mesmos erros de 20 anos atrás. São os mesmos erros de 20 anos atrás. Também, né? Aí quando você abre, chega uma pessoa que está de fora, que vê o negócio que está, opa, tô vendo aqui de longe. Talvez eu não tenha aquela experiência dentro da tua empresa, mas eu tô olhando alguma coisa, até como consumidor, e posso falar para ti assim, cara, não é por aí, eu acho que não é bem isso, não. E a pessoa não entender que aquilo é pro bem dela, e aí o ego, mais uma vez, sobressai. Né? E não é, acredito que não é só o ego, né? Tem muita história hoje da soberba, Sim. né? Dessa história de você achar que é melhor do que todo mundo, que a sua empresa é maior do que todo mundo. E eu acho que isso é um grande problema hoje do nosso mercado. Sem dúvidas. Por isso que eu não tenho vergonha em falar assim, quando vocês foram para Fortaleza, eu fui pesquisar o que vocês estavam fazendo. Por que eles estão chegando aqui 24 horas? Por que eles pegaram esse ponto desse tamanho, que ninguém tinha coragem? E por que eles estão fazendo? Peraí que eu vou pesquisar. Como é esse modelo 24 horas que eles estão utilizando? Peraí que eu vou chamar um funcionário deles. Fiz isso. Pra entender qual é. O Cezinha cá, lapidar o machado o tempo todo. Vem cá, senta aqui, me conta aqui o que eles fazem lá. Exato. Cezinha, assim, assado. Pô, legal, isso aqui dá certo na minha empresa, aqui não dá certo. Mas essa experiência talvez não dê certo nessa, mas dá certo na outra. Exatamente, você tá antenado em tudo que tá acontecendo ali ao redor para conseguir entregar melhores estratégias. E tem um ponto, Cezinha. Eu estive numa roda de pessoas do mercado fitness recentemente, agora na FIBO, e cada um tem um pitch muito pronto e muito bonito de quem sou eu, né? Quem sou eu, os feitos que eu fiz. E eu tenho um ego elevado, mas uma vaidade zero diante do ego com relação a eu tenho um conhecimento agora, e uma bagagem, uma trajetória de mercado fitness, mas se você me perguntar como eu me denomino hoje, cara, um eterno aprendiz, porque hoje o mercado fitness ninguém nunca viveu o que a gente está vivendo hoje. Eu tô aprendendo aqui. No nosso bate-papo eu aprendo com você, aprendo com a Camila, eu ensino pra Camila, a gente tá aprendendo o tempo todo, porque a bagagem que eu tenho funcionou por muito trabalho, muita dedicação, e também teve uma parcela de muita sorte, de oportunidade, Sim. de estar no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas. Mas tudo isso não me torna o expert, especialista, macro, e as pessoas consomem muito essa nomenclatura absurda, né? Gigante, de maior do mundo sempre. E aí as pessoas têm mania de me apresentar sempre com base num cargo que eu exerci, nos feitos que fiz numa outra empresa ou no número de academias que já inaugurei ao decorrer da carreira. E foram de fato, muitos, né? Foram muitas, 118 academias. Nossa. Mas, cara, foi umas 118 academias que quando alguém valida assim, fala, pô, Diego, cara, parabéns, você é uma referência no mercado. Eu falei, rapaz, teve umas que a gente abriu já achando que ia fechar no dia seguinte. Às vezes nem eu sabia o que estava fazendo, não. Eu estava aprendendo com quem estava ali no chão de fábrica. Eu falava assim, a gente tinha essas trocas, né? Fulano de tal dá 10-0 na gente em todos os aspectos. Vamos aprender com ele. Era às vezes o menino do estacionamento que estava ensinando como fazer a gestão correta daquele ambiente que a gente não sabia. Então eu não tenho essa vaidade de aprender. Mas o nosso mercado realmente está vivendo esse ápice dos crachás, com muitas estrelas, né? Quanto mais estrela você tem, melhor você é. E não é exatamente dessa forma. Eu posso até colocar um ponto aqui, eu ainda vou até expor um pouco a gente, tá? Eu não ia falar isso porque eu não gosto de ficar falando de mim, né? Mas é um ponto, assim, que eu nunca tive isso. Muitas das coisas que eu fiz, né? E eu fiz grandes coisas dentro das marcas, foi por amor ao meu trabalho. E assim, recentemente eu fiz uma instalação de uma academia que tá chegando, a primeira unidade em São Paulo, fiz o banner foda. Mas ninguém vê. Eu fui lá e falei assim, pô, a Goldin tá chegando aqui em São Paulo. Nossa, obrigado por falar a marca. Não podia falar marca. A Goldin tá chegando aqui em São Paulo, que foda, a Goldin tá...
Mas mas, eu te entendo. Muita gente vê, tipo, fala, nossa, que foda esse trabalho, Camila, não sei o quê. E não tinha foda, não tinha Camila foda ali. Tinha Camila, a gente precisa entregar uma arte, uma imposição de marca de 32 metros quadrados. Aí a Camila vai lá, ela e o Edu, obrigada Edu, com a Trena, a gente mede. Depois, eu tinha uma designer, a designer não me entregou. Eu contratei um outro designer, fez pior ainda. Eu contratei. Aí, um dia antes de eu mandar, o shopping já mandando a multa, eu abri o Instagram e falei, cara, eu falei, cara, assim, eu tenho uma ideia que eu fiz aqui na inteligência artificial, mas eu não vou dormir enquanto eu não entregar o meu melhor. Enquanto eu não falar, eu assino esse trabalho. E aí todo mundo foi lá no meu trabalho, né, e tirou foto e falou, caraca, olha como a Goldin tá chegando. E não foi a Goldin, não teve zero suporte. E eu não tô falando mal da marca, gente, não é isso. Teve a Camila, que sempre assinou diversas coisas pra Gaviões também, sem colocar nome. Mas eu sempre dei o meu melhor. Mas aí eu tava falando disso ontem, que, por exemplo, a Luísa, que tem mestrado, doutorado, não sei o que e tal, as pessoas olham e falam, pô, por que ela não tem uma academia? Cara, ela precisa ter uma academia. Pô, ela é uma expert em marketing, tipo assim, ela em experiência do cliente. A Camila é boa em gestão operacional, mas diante do comercial. cenário que nós vivemos hoje, e eu acho que é muito da proposta que a gente está trazendo aqui, mesmo que a gente não viva totalmente dessa forma, nós precisamos trazer pessoas que são extremamente fodas, essa é a palavra, sem filtro, para sentar aqui na mesa, para divulgar para esses empresários e proprietários de academias que já estão em funcionamento ou de investidores que querem entrar no mercado fitness, verdadeiros nomes. Que os verdadeiros nomes de quem faz tá aqui. Talvez não tenha o ego de ir lá e gritar pra todo mundo os feitos e acertos, mas tá aqui sentado diante de nós. Mas o que o César falou é que tem muita gente que compra serviço ruim e o nosso mercado tá contaminado disso. Eu vou lá, eu compro uma consultoria bosta, o cara me dá uma planilha feita, o cara nunca fez nada, o que tem de ex-Smart Fit, ex-Bluefit, ex-não sei o quê, e eu sou o melhor. Eu era o meu, né? Tipo assim, um monte de gente que nunca fez aquilo. A gente já passou por isso. A gente contratou um cara achando que ele era uma coisa, ele era outra. Sim. Né? E que ele era um safado, né? Então, assim... Trabalhamos com nomes, trabalhamos com nomes. Agora não tem problema nenhum. Então, assim, as pessoas, elas constroem as coisas em cima de nomes sem construir feitos. E o grande problema é que a pessoa, às vezes, ela prefere, César, pagar uma consultoria do fulano e postar um story com o fulano, do que sentar numa mesa que nem essa e falar, cara, minha academia contratar tá você indo e falar assim, assim, cara, seu trabalho é grande aqui, mas ele paga mais caro num outro desconhecido. Então é muito mais fácil falar que o ego do coach é muito, o ego do mentor é muito, mas o cara também quer, o cara quer. Quando você contrata, se o cara te apresentar uma proposta de 25 mil pra você tomar um café com ele em Dubai e 5 mil pra ele ir lá na tua academia e ficar 24 horas com você, ele vai pagar os 25 pra ter um story em Dubai. Então a gente tem uma mentalidade de ego. Por mais que a gente tá parando de vender o corpo esculturado, o nosso mercado também tá enchendo de empresário que quer o louro, né? Que é o dinheiro, o faturamento e a rentabilidade. O Diego fala muito sobre isso e eu concordo com o Diego, assim, assina embaixo sobre essa questão. Como o mercado ele tá crescendo, ele abre e todo mundo tá enxergando. Pô, academia em tudo que é lugar, e pá, tem mais academia do que farmácia. E tá, né? O cara andando de carrão, o dono da academia de carrão e tal. Pá. Top, viado. Massa. Mas o cara olha e fala assim, para que agora eu vou ser consultor de academia, agora eu vou vender o meu serviço aqui porque o mercado tá bom. Pô, o cara nunca abriu uma academia. O cara nunca treinou uma equipe. Não tem como. O cara não conhece uma máquina de musculação. Rapaz, eu conheço um que nunca treinou mesmo musculação, nunca entrou numa academia pra treinar musculação. E se vendendo, sabe, é um negócio... Eu olho e falo, cara, como o Instagram, ele vai entregar aquele conteúdo pra quem, né, que tem os afins, né? Eu fico olho pro cara e falo, meu Deus, quem é esse cara? E vai passando consultoria, não sei o que, academia, não sei o que. Me incomoda, e quando eu tô ouvindo agora algumas groselhas, né, os cálculos, eu te marco em alguns e a gente discute com alguns, inclusive, porque eles fazem um cálculo... adora discutir com gente do mercado, assim, né? Absurdamente errado, e isso ludibria muita gente que tá consumindo produto e consumindo o serviço e consumindo também o investimento no mercado fitness.
E beleza, tem um ponto positivo que traz mais pessoas pra cá, muitas pessoas vão errar e vão acertar até cair nas nossas mãos, cair nas mãos certas. Mas até que isso aconteça, Cezinha, a gente tá deixando tudo isso muito bagunçado. E pra nós, que viemos do mercado fitness, né, lá do chão de fábrica, do operacional, e vivemos dele, se isso tudo ficar perdido e bagunçado, nós também nos perdemos e nos bagunçamos. Teve uma fala perde sua, a identidade, né, cara? que teve uma fala sua que retrata muito bem esse processo, que é, para eu sair do professor e ir para o cargo de gestão, eu vivi ali um luto, né? Eu tive que deixar aquilo existir para nascer uma coisa nova dentro de mim. Então, assim, você viveu todos os andares para hoje você ser um consultor. Então, cara, a pessoa ela já quer chegar aqui. Pô, eu tenho estagiário que fala, não quero ser efetivado que eu já dou consultoria. Então, assim, e aí volta 3 anos depois, etapa, né? O cara volta e fala, cara, eu não consegui estruturar minha consultoria, porque até isso é uma empresa, né? Então, tudo é muito fácil. Sim, legal que tu falou, porque o que eu recebo, assim, como Fortaleza, a gente conhece todo mundo, né? Aí o cara manda mensagem pra mim, Cezinha, tem uma vaga de gerente pra mim? Eu olho, estagiário? Ô, estagiário, menos se forma, bebê. Ô, não faz isso com o tio, não. Não faz isso com o tio, não. Dói nessas linhas. Dói, estagiário, 4 semestres. Ô, a vaga de gerente, porque eu fui gerente na academia bem lá que quer pagar mal. Pelo amor de Deus, eu preciso desse corte pra mandar nos meus treinamentos. Isso aqui, Cezinha, isso aqui eu vou usar em todo o meu treinamento, eu vou usar esse corte seu. Não dá. Porque o que a gente recebe de uma galera que ainda não sabe a diferença de uma extensora para uma flexora, querendo cargo de gerência numa academia, é absurdo. E assim, e tá tudo bem, não, tá? E isso, desculpa, Camila, é uma prostituição da gestão de uma empresa que é uma academia, porque talvez o mercado esteja expondo uma vitrine que para ser gerente de academia qualquer coisa serve. Os meus sócios vão me expulsar depois dessa porque se a pessoa tem essa visão de que assim, eu tô preparado para gerenciar uma academia, é porque nós estamos permitindo, ou nós estamos deixando passar, que não precisa de muita coisa não, vem aqui ser gerente. Eu falei pra você sobre gerente de academia. Eu não vim da área eu vim do mundo administrativo. Esse podcast aqui eu vou perder uns 4 contratos. Eu também posso falar sobre isso. Eu sou linguarudo. Eu acho melhor a gente abrir um CNPJ, já traz um contador aí que a gente monta só consultoria, porque assim, o meu sócio também vai me expulsar depois disso aqui. Eu não vim da área. Você pode contratar o Cezinha para fazer a seletiva todas as academias que você precisa lapidar e colocar um perfil bom lá para. Se você falar mais uma marca aqui, eu acho que eu vou derreter na cadeira. Não posso falar as marcas, corta, tá? Pelo amor de Deus, André. Enfim, eu não vim da área, eu sou contadora de formação, primeiro, né? Eu sou contadora de formação, então eu fui me especializar em marketing depois e eu entrei no mundo do marketing de academias, né, através do Rodrigo, que hoje eu trabalho com ele de novo e tenho um puta preço pela história dele, pela história do Fabiano, que tá lá comigo. Assim, admiro a história deles demais. Demais. É muito bom, viu? É ele que tá dizendo, viu? Não é nem público. E você viu que é tudo orgânico, né? Todo convidado eu já. fala. É muito bom. É muito gostoso. E eu falava pro Diego assim, uma coisa que eu falava, cara, sabe por que você tá mandando embora 2 meses depois? Porque esse cara nunca foi gestor, é um novo cargo. E aí a gente instituiu um treinamento, né, que o Diego já tinha começado, mas aí não tinha braço pra continuar, e a gente voltou. E eu falava pra galera, gente, até aqui vocês construíram uma carreira, certo? Certo. A carreira que a gente tá convidando vocês pra agora é um novo começo. Considera como seu primeiro dia de emprego. Porque a tua equipe vai te odiar, porque você cresceu aqui dentro, né? A tua equipe vai odiar você. Os seus alunos vão querer saber o que você fez, né? Então eles vão te enxergar de uma outra forma, mas você precisa estar disposto a entender que você não sabe nada, porque agora você vai tirar a visão do professor e vai vestir a visão do líder. E é um plano de carreira novo para você. Camila, e aí eu sempre falei, cara, vamos buscar fora. E agora eu tô nesse processo de trazer outros tipos de gerentes e não do mercado fitness, porque chegou nesse patamar. Mas aí nós temos uma problemática, eu não estou dizendo sobre a nossa vivência aqui, talvez, mas de modo geral, de que fica cada vez mais complexo diante da geração que nós estamos, né, de trazer bons profissionais. A gente já está indo nos assuntos mais operacionais e tudo bem. E fica complicado porque a indústria está formatada, de modo geral, eu estou falando da low cost, tá, Cezinha, de atrair ou conseguir pagar esse perfil completamente amador que tá vindo do mercado. Eu encontrei com uma amiga, a Isa,
A Isa é uma gestora. Pra você ter ideia, assim, eu entrei num time comercial onde ela já tinha passado lindamente por essa jornada, já estava na área administrativa dessa academia, que foi a extinta K2 aqui em São Paulo, e ela me deu a minha primeira oportunidade de gerência, de liderança de uma academia. Então ela já tinha uma bagagem imensa, anos de trajetória, se capacitou, se validou, entrou numa outra rede de academias e alcançou um suprassumo, assim, no cargo dela, incrível. Saiu do mercado e agora, retornando para o mercado, ela encontrou comigo esses dias em uma academia, ela falou assim, ô Di, o que tá acontecendo com o nosso mercado? Com a bagagem que eu tenho, com a gestão que eu tenho, me ofereceram R$2.200 salário para um gerente de academia, Isso aí com também é um peso ponto. e bagagem. E eu disse para ela, realmente, o mercado mudou, o formato tá diferente. E ela falou, é por isso que tá entrando essa galera que mal aprendeu a escrever para gerenciar academias e fazendo esse trabalho. Porque o investimento também em pessoas, por parte da visão do empresário, tá cada vez menor. E aí é muito complexo. Eu bato muito nessa tecla, cara. Assim, o profissional da academia como um todo, as pessoas que fazem academia, é a vitrine da tua academia. Porque se tu chegar se eu for em qualquer rede hoje, as máquinas são praticamente as mesmas marcas. Eu vou falar que nem o Rodrigo Chan, sexto A, sexto B, sexto C. Mas é igual, extensora há 30 anos, 50 anos. Aí luzinha no teto, colorida, um sistema bom de catraca, sabe? Aí negligencia o quê? As pessoas. Negligenciando as pessoas, aí o cara tá infeliz trabalhando na tua empresa, tu acha que ele vai tratar bem o teu cliente? Exatamente. Ele estando infeliz, cara, eu já trabalhei em academia de R$60 mil, mas eu não invisto em pessoas. Trabalhei em academia, que o cara não tinha lugar pra comer, viralizou um vídeo de um cara comendo num banheiro aí, de uma academia qualquer, e eu olhei e falei assim, isso aí é o mínimo. O cara comendo num banheiro, tem lugar que não tem nem local pro cara comer, o cara tem que ir pro estacionamento. Não tem local pro cara comer. Então, isso é do amadorismo tão total, grande de você não oferecer o mínimo pro seu funcionário. E aí a exigência é altíssima, Sim. Com pessoas que não estão preparadas, um turnover gigantesco, a torneirinha aberta dos custos, porque ninguém vê isso, né? Minha rotatividade, eu vi um vídeo que o cara falava assim, a rotatividade é 50% de turnover. Aí a pessoa se amarra nisso, ou alguém falou na internet, aí a galera se amarra nisso. Aí fala assim, não, é normal, o turnover na minha empresa é 40%. Isso, eu abaixo da média. Céu, que loucura. E nem tá olhando lá pra rescisão de contrato, multa, advogado. E aí fica uma briga porta a porta por colocar mais clientes pra dentro, e o número não sobe de modo geral. Para colocar mais para dentro, alguns adotam a estratégia de baixar preço. Baixa preço, conta não fecha.Essa conta não fechando impossibilita mais ainda de investir em ser humano que está ali na frente do negócio. As empresas, eu sempre gosto de chamar de empresas, as academias, elas têm que entender que hoje elas fazem parte da formação do profissional. Assim, um exemplo muito claro do Tadeu da Pratique. Sim. Sensacional. Eu sou fã do Tadeu. Sim. Ele tem dentro da organização dele, ele tem ali um puxadinho de educação, que ele ajuda a pagar a faculdade da galera, que ele traz gente para dar treinamento, que ele desenvolve pessoas. Forma pessoas. Desenvolve e forma pessoas. Exatamente. Né? E eu acho isso sensacional. Toda empresa tem que ter. Toda academia, principalmente essas que estão pivotando, que querem crescer, tem que ter. Tem que ter um setor, por exemplo, em uma das empresas que eu trabalho, eu tenho um setor, a gente tem até um nome, que é justamente para isso. E o próximo passo que a gente vai fazer agora é pagar a faculdade da galera. Aquele cara que tem uma boa performance na empresa. Então a gente vai contribuir na formação dele. O que é que eu ganho com esse cara? Eu ganho um fã. Esse cara ele não vai sair da empresa. Exatamente. Esse cara vai falar assim, pô, esse cara me ajudou, me deu a mão. Né? Por que eu vou sair dessa empresa aqui para trocar essa academia por outra por causa de R$50? Não troca. E aí eu consigo fazer o quê? Uma cultura forte. Porque a galera não entende isso também. A cultura vai embora com o teu colaborador. Não adianta tu falar sobre cultura, a cultura da minha empresa, a cultura da minha empresa, a cultura da minha empresa e o ralo aberto e teus funcionários tudo indo embora levando a cultura. Não forma a cultura nunca.
Nunca Se vai você tem formar um turnover cultura, de 50%, não adianta, você pode investir em cultura, coach, treinamento, não, Meu amigo, qualquer coisa. não vai fechar a Exatamente. conta. Tem até né? um vídeo que eu também acho muito legal, que a pessoa tá falando, né? O cara dando um treinamento, a pessoa blá, 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 a pessoa não entende nada que a pessoa tá Que falando. não tá falando. É. Exato. Porque não sabe. E isso, O e aí nível isso tá lá começa, embaixo o nível. isso começa a mostrar não só o amadorismo que o nosso mercado, né, que essas empresas estão vivenciando, como chega no momento onde a pergunta que mais se faz é: e essa bolha vai estourar ou não vai estourar? Positivamente ou negativamente? No meu ponto de vista, essa bolha já está estourada, só que nós ainda não estamos calculando e olhando para esses dados do que já está em declínio. Porque algumas coisas, Cezinha, no meu ponto de vista, já é muito difícil mudar. Neste cenário de tudo isso que a gente construiu aqui, de coisas que são reais, que acontecem no dia a dia. Mas há possibilidade de mudança de rota. Só que para isso, os empresários precisam olhar para isso, os gestores precisam se capacitar, e aí juntos a gente começar essa movimentação para tentar sobressair nesse momento onde se abre mais academias do que tem um público crescendo na mesma velocidade, né? A velocidade do quantidade de academias está maior do que a velocidade de adeptos por academia. E muito bom que a gente está crescendo, né? Crescemos absurdamente, mas ainda assim a gente está tendo mais academias. E entre um cálculo, vou fazer um cálculo de padaria aqui que eu vi esses dias, a gente discutiu isso no Instagram, uma publicação lá, né? Um cálculo que ele fez. As grandes redes estão engolindo as pequenas redes e as franquias cobrando royalties, e a discussão era mais ou menos essa. O problema é, e eu conheço uma região específica, um Cezinha aqui em São Paulo, que tem 9 academias grandes, de grande porte, de redes, em um raio de 800 metros. Eu tô falando de um raio de 800 metros com 9 grandes bandeiras. Todas elas com uma ótima estrutura, só que entregam mais do mesmo. Mesma coisa. Muda só a luz, tá? Uma é azul, uma é verde, uma é preta, uma é roxa, uma azul, muda só o LED. E aí, diante disso, aquele cenário onde tinha um performando muito bem, com 5 mil clientes ativos, com os agregadores escolhendo, hoje divide esse mesmo grupo de pessoas para as 9. Não é o mercado que está ruim. É porque esse crescimento não acompanhou essa quantidade de academias, e essa quantidade de academias não olhou para regiões que precisavam receber uma estrutura diferenciada, uma estrutura para motivar o exercício físico, porque eu prefiro roubar do que está dentro da sua casinha. Não, vou abrir em frente a ele lá, que fica melhor, os alunos dele vêm para mim. Tá bom, mas todos vão? Ou vai só a metade? E se vier só 1/3 para mim, fica 1/3 com você, 1/3 para ela, nossas contas não fecham, porque o nosso custo operacional é muito parecido. Ou seja, eu acho que esse mercado já deu uma estourada de bolha, mas eu quero sua visão, Cezinha. Cara, vamos lá. Eu comecei a fazer um estudo com inteligência artificial, baseado na minha região, porque eu sou uma pessoa que gosto de não falar besteira e eu não vou afirmar nada, porque eu ainda estou no meio desse estudo. Eu estou fazendo um cálculo, quantidade da população, idade de todo mundo, daqui a 5 anos, qual a idade dessa galera, daqui a 10 anos, qual a idade dessa galera, quantidade de profissionais, quantidade de academias, quantidade de adeptos e fazendo um cruzamento de dados. Tem região que já não dá mais, de forma alguma. Alguém vai fechar. Alguém vai fechar. Assim, naquela região de Fortaleza. Tem gente que vai fechar. Eu tenho certeza, é questão de tempo. Mês passado pra cá, eu recebi 5 propostas de academia fechando, querendo passar o ponto pra mim, ou tentando vender, ou perguntando se tem algum dono de academia querendo pegar. 5. Dessas 5, 3 eram de uma mesma região. Nossa. Eu tô falando assim, real. Eu falei, olha, nessa região aqui já deu e vai dar merda, porque tem gente vindo e não tá sabendo dessas informações. Informação hoje pra gente é um ativo. Sim. É um ativo, né? Aí tem uma outra região também, da mesma forma, que vai dar ruim pra gente, muita gente, que justamente é a região da Washington Soares, assim que a Gavião está lá, Sim. vai dar ruim pra muita gente. Sim. Então, eu tô fazendo um cruzamento de dados aí, depois eu vou até publicar. Isso. Né? Eu fiz um cruzamento bom, agora de ensinar dados. mesmo a galera como se analisa isso. Eu fiz um cruzamento agora de dados com farmácia e academias. Fiz. E vi que aqui a mudança da estratégia das farmácias, né? De mudança de visão, de produto, de tudo. Que eles estão investindo mais na questão do lifestyle, enfim. Para atrair novos públicos para isso. Justamente para quê? Porque como eu não tenho uma visão, eu vou atrás de tê-la. Sim. Né?
realmente, em algumas regiões, a bolha já estourou. Já estourou. Tá? Mas eu vou pegar aquela mesma frase do Rodrigo, que nem a da bike. Da bike. Tem região que estourou, que nem a bike. Esse ano acabou, o outro não acabou, voltou a bike, não voltou. Do mesmo jeito. Esse negócio de estourar, não estourar, vai estourar para quem não tá preparado. Para quem não tem estratégia e para quem não tem time. Perfeito. Quem não tem time, você pode ter aqui todo mundo na mesma estrutura. Quem não tem um time bom, forte, engajado, esse cara vai quebrar. Quem não tem o time, quem só tem estrutura, certo, esse cara vai fechar. Vai fechar. Ele vai fechar e vai pegar as coisas dele e botar em outro canto. Simples assim. Sim. Tá? Quem vai sobreviver é quem bota o cliente e o colaborador em primeiro lugar. Quem vai sobreviver nesse mercado não é estrutura, não é máquina. É quem bota o cliente no topo e, para sustentar esse topo, uma boa base de pessoas, que no caso são os colaboradores. Só que a galera faz o quê? Negligencia. Quer pagar esses 2.000 contos que pagou pra tua amiga aí. É isso mesmo. Pra ser gerente. Só que um CLT ganha 1.620, com mais os benefícios, eles ganham o mesmo 2.000 sem nenhum tipo de responsabilidade. Exatamente. Complicadíssimo. Complicadíssimo. Caramba, Cezinha, você deu uma aula aqui que muita gente precisa assistir esse corte e entender, interpretar e entender isso que você está dizendo. Mas e aí, eu quero voltar ainda nessa parte dos R$2.000 porque os R$2.000 ainda também está atrelado a um gerente severino. Eu acho que isso é um ponto que você pode trazer mais. Essa sua análise foi perfeita, eu acho que junta muito do que eu penso, muito do que os convidados, eu acho que foi a análise mais limpa que a gente trouxe até agora, né, bem clara, didática, então assim, dá para entender, é perfeito. E além do cliente e das pessoas de dentro da academia, a gente está vendo 399 tendências por mês, né? Então, assim, é o recovery, é o spinning, vai para estúdio, vai para commodities. Eu mesmo, eu respondi, eu ia falar, você viu, eu discuti num grupo, esses dias a gente estava dentro do grupo do escritório, né, onde estão as cabeças, e a gente estava discutindo, eu falei, cara, eu gostaria muito de ter essa resposta. E eu não sei a minha resposta, porque assim, é muito difícil eu te dar uma resposta do que, cara, vamos investir nisso e isso vai mudar o jogo pra gente, sendo que o meu cliente vai mudar o comportamento ainda nos próximos 3 anos, né? Então, assim, essas operações de qual eu tava falando são todas novas, né? Mas qual é o caminho? E aí eu sei que ontem a gente teve uma resposta de que o caminho agora é ir pra Premium, que low cost já era, e eu caminhei para Premium, mas assim, como você vê o nosso mercado daqui 2, 3 anos? Como você vê as academias de musculação daqui 2, 3 anos? Pronto, vamos lá. O mercado ele vai continuar aquecido. Esse negócio da bolha, a bolha vai estourar, não vai. Vai continuar abrindo academia, vai continuar abrindo low cost, até porque o que é que eles estão fazendo agora? Uma estratégia gigantesca de captação de investidores. Ponto. César, vai acabar? Não vai. Porque o leigo vai botar dinheiro na parada. Ele tá vendo só vantagem. É o cara andando de carrão, é o cara andando de helicóptero, é o cara viajando e ostentando. E aqui eu tenho 30, 40, 100, 200 operações. E a minha marca tá no Big Brother. E pá, a galera vai continuar injetando dinheiro nessa parada. Mas aí não corre o risco da gente virar uma... Putz, eu ia falar o nome de uma... Vai ter um canibalismo. Então, não corre o risco da gente virar uma paleta mexicana, uma dessas franquias de telefonia aí, que do nada era um negócio de dar dinheiro e... Porque isso vem, assim, não tô criticando quem vende, tá? Inclusive... Não, de forma alguma. Tem empresas sérias fazendo isso. Com a gente certeza. acabou de sentar com uma empresa muito séria fazendo essa parte de gestão de capital para, né, uma empresa de capital para investimento. Fitness, então, assim, existem empresas boas para isso. Sim. Mas tá existindo empresas que tá, tipo, um sistema de pirâmide, sabe? É um negócio meio assustador. É um negócio meio assustador, porque, assim, na ponta tem um gestor que tá assinando e tá respondendo por tudo isso. E do outro lado da rua tem um cara que tá há 10 anos lá tentando manter os clientes dele. Então, assim, cara...
É difícil esse negócio, né? E realmente a gente tá num momento do mercado, a gente vai daqui 2 horas a gente vai estar vivendo isso, que é todo mundo, o cara do agro tá olhando pro nosso mercado, o cara do mercado financeiro tá olhando pro nosso mercado, Sim. o cara do carro tá olhando pro nosso mercado. Mas aí que tá. Por isso que Camila, não vai parar. Não vai parar. É exatamente isso, não vai parar. Não Realmente vai a gente parar. tá num poder absurdo. Só que, Cezinha, aí entra uma questão. Eu pego hoje uma empresa que você representa, e para mim é uma empresa extremamente forte, com base consolidada. Não vou citar nomes, mas é uma empresa forte, consolidada para expandir a marca e fazer isso acontecer da maneira mais próxima do melhor possível, assim, do correto possível para trazer resultado. Eu tô me deparando com pessoas que mal estruturaram a sua primeira e única operação, não conseguem fazer a gestão de uma academia que tem há muitos anos e já estão sentando comigo falando assim, eu quero expandir a minha academia. Vou trazer investidores e aí eu quero contratar você pra gente trazer investidores e eu vou soltar 15 operações. Aí você olha pro negócio único, solo que o cara tem, e você fala assim, cara, você já pensou em primeiro organizar o que você tem, sua casa? E aí isso não vai parar, de fato não vai parar. Só que a gente vai ter muito problema com isso. E dentro desse 2026, 2027... qual o seu ponto de vista com o que vai acontecer com o nosso cenário? E aí eu já engato a segunda pergunta que você trouxe. A galera tá migrando agora do vamos sair do low cost e vamos pro premium, oferecendo a mesma experiência do low cost. Não mudou nada. Mudou só né, Sim. um negocinho aqui, um viu esse negocinho ali. mercado dando errado. Qual o seu gente ponto falou de isso. vista com relação a isso? É aquela história que eu sempre falo nas minhas mentorias. É assim, é o cara com academia de 400 metros vendendo como se fosse low cost. Aí o cara que tem uma academia de 2.000 metros vendendo como se fosse prêmio. Eu acho que ainda existe uma confusão ainda. Eu acho que muita confusão. Muita confusão. As pessoas ainda não entenderam que realmente uma academia de nicho, o que é uma full service, o que é uma low cost, eles ainda tá confuso isso. Uma coisa que eu coloquei pra Luísa, cara, a gente precisa de alguém que vá... Um órgão regulador, pra uma chancelar regulação isso, pra talvez. isso. Eu vi talvez. isso. E ela foi muito feliz quando ela falou assim, a galera acha que abrir uma academia premium é colocar serviços. Que é o que eu falei dos commodities. Botar serviços, E né? cobrar mais caro. E cobrar mais caro. Cara, é completamente diferente. É uma parada de pertencimento, é uma coisa de sonho. Uma academia premium é uma coisa de sonho, na minha concepção. Tá. Não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um. Faz sentido. Não é pra qualquer um. A low cost, sim. Concordo. É a porta de o pessoal entrada. fala assim, quantos alunos tem na academia? Tem 2.000. Quantos tu pretende ter? 10. E onde é que vai botar tanto aluno? No teto. Faz o cardio lá em cima correndo. A proposta dela Essa é a proposta. Tá tudo E bem. top. Mas aí se eu Mas vou... não pode ser essa mesma realidade pro prêmio só Pro porque você tá premium. cobrando mais caro ou tá numa região Exatamente. promissora. É o que a galera tá fazendo. Que vocês estão falando. Essa visão que vocês estão tendo, também tenho. Só que não funciona. Por isso que ela foi muito feliz em falar isso. A galera tá transformando as suas academias. E muito consultor vendendo isso. Muito consultor. Olha, só tem um jeito aqui de tu se salvar. Tu vai virar prêmio. Só assim tu se salva. Aí eu olho e falo assim, meu Deus do céu, o cara... Máquina quebrada. Máquina... feita no quintal de casa e o cara vendendo como se fosse prêmio. Eu digo porque em Fortaleza tem gente assim. Tem gente assim, vendendo academia prêmio. E aí eu tô com 2 esteiras. E essa é a mesma galera que Eu falo, meu Deus. na dificuldade mano. financeira fala, vamos baixar valor para brigar com a low cost. E agora tá dizendo, vamos aumentar o preço e colocar que você é premium pro caixa respirar novamente. Mas não mudou nada. Não mudou nada. Continua a mesma coisa. Não mudou nada. Não muda nada. Boa. Não tá mudando. Não Cezinha, tá mudando. me diz uma coisa. Vou Vai no mesmo só... assunto? Não, e na questão dos commodities, por exemplo, né? Commodity, ok. Por exemplo, a low cost, ela tem que manter o valor, né? Eu vi isso e é uma É o discussão. modelo e eu acho O sensacional porque eles modelo não tá mudam. certo. Ok. Aliás, eu acho que a estrutura, Eu acho né? que Eu falo entrega que é o Big muito por Mac um do preço nosso justo. mercado. Pronto. Entregar muito por um preço justo. Essa é a proposta e isso é o low cost. Ponto. Pronto. E aí, dentro das análises que eu tenho feito nas minhas, por exemplo, é agregar serviços. Não cobrando. Mas, por exemplo, se eu tinha um custo X com aulas coletivas, eu tiro essas aulas coletivas porque não estão tendo resultado e eu coloco pequenos serviços, pequenos mimos para o meu cliente. Show. Esse é um caminho? Porque qual é o caminho do low cost, sendo que assim, a gente tem que entender que a low cost ela vai ser um funil de entrada.
Porque o cara que é um negócio do sonho, o cara vai começar a treinar ali, ele vai pegar gosto, que é uma coisa que demora. O nosso cliente, ele não é nosso, ele é dele mesmo. Sim. Né? Então, assim, enquanto ele não vê resultado no espelho, cara, ele não vai ser nosso cliente fiel, Eu não vai concordo aumentar com a você, frequência. e aí para direcionar essa pergunta pro Cezinha, a low cost, ela faz o papel dela como tem que ser feito, né? Tanto que quando a Smart Fit é a academia inteligente, é porque é exatamente a proposta dela, ser inteligente. E não mudou. Fluxo Mudou uma coisa ou outra, né? Ali tem uma evoluiu aulinha, ali tem uma exatamente, bikezinha. se adequou à necessidade do mercado, mas continua com essa proposta de funil de entrada. Naturalmente, esse público que entra numa low cost, ele vai evoluir, e aí ele tende a procurar outros serviços diferenciados que podem sim ter valores mais altos, né? Pode se cobrar mais caro. O problema é que neste funil de entrada, hoje você briga com outros 5 funis na mesma avenida. Então você tem um monte nesse funil de entrada. E aí nós não temos número suficiente para alimentar esse funil de entrada da low cost, porque quem já entrou na low cost alguns anos atrás já evoluiu, Cezinha. E tá indo para estúdios, tá indo para nichos, tá indo para academias com conceito. Já criou o hábito? Já criou hábito, né? E muda o consumo do público. Então, aqui, realmente concordo no que você disse, de que o cliente, ele é dele mesmo. Ele toma a decisão para onde ele vai. Sim. E aí entra uma implicância que eu quero trazer aqui para entender o ponto de vista do Cezinha, de que hoje esse cliente não é só dono dele mesmo, como ele decide aonde ele vai, porque ele não é fidelizado a uma academia uma vez que o agregador proporciona para ele onde ele quiser. Então a gente briga hoje, porta a porta, por um único modelo low cost para esse funil de entrada, com poucas pessoas que já estão ali se dividindo entre várias. E ainda assim, esse público não é fiel a uma ou a outra. Ele pode ir em qualquer uma e muitos estão optando em ir em alguma outra que já está num nível um pouco acima. E agora? Qual é o seu ponto de vista com relação a esse cenário? Eu gosto muito de uma frase que eu falo assim, que o cliente, ele é fiel aos interesses dele. Ponto. O cliente, ele é fiel aos interesses dele. O cliente, ele não é fiel à tua empresa. Acabou. E com o agregador, o negócio vai ficar mais sério, porque agora o governo, ele vai vir com uma proposta de expandir os agregadores para todo o serviço público. Não sei se vocês estão sabendo que está rolando já isso. Não tive essa informação ainda. Pronto. Então, todo servidor público vai ter direito, vai ser legal. Mas quando a pessoa levanta a bandeira e fala assim, eu não quero agregador, olha a fatia do mercado que ele está perdendo. Exato. Né? Ele está negligenciando uma coisa que aconteceu na época com o táxi e o Uber. Aí você fala assim, eu não quero o agregador, mas espera aí, tu tá comprando o teu lanche no iFood. Tu tá comprando a tua passagem pela Decolar.com. Tu pega o Uber. Tu, sei lá. Tu faz o teu treino através de um aplicativo de treino que o professor paga. Tudo é agregador. Tudo é agregador. A gente tá no mundo dos agregadores. E você não aceitar, aí eu fico calado quando você tem uma estratégia diferenciada para tua realidade. Eu fico calado. Ele tem uma estratégia, ele é pensado, foi colocado no papel, ele perguntou, fez uma pesquisa interna com os clientes dele, entende realmente o que é que está acontecendo, o cenário do negócio dele, aí ele avalia e fala assim, realmente não faz sentido eu ter um agregador. Seja por quê? Porque eu tenho uma tribo, eu tenho aqui uma galera que já está comigo e realmente eu não quero misturar isso, aí tudo bem. Mas o resto, pelo contrário, você tem que usar o agregador de forma inteligente. Criar estratégia de acordo com a sua necessidade da sua empresa, né? Porque não adianta eu simplesmente só aceitar agregador sem estratégia. Também é burrice, dá tiro no pé. É a mesma coisa da promoção. Agregador, ele tem que ter estratégia. Eu gosto de agregador. Eu também. Eu gosto de agregador. Mas tem que ter estratégia por trás. Tem que ter estratégia por trás. E qual é a estratégia? Muitas vezes não é a sua estratégia, é a da região. É você fazer o benchmark, olhar para a tua região, entender o que é que está acontecendo, entender quem é o público, quem é o perfil daquela região, quais são as concorrentes, e ver quais são as empresas da região que oferecem esse agregador, e tu fala assim, cara, faz total sentido nessa unidade eu ter o agregador. Estratégico. Aí qual é o valor do agregador? Vai ser o mais barato? Não, peraí, que eu também vou mudar a minha estratégia. Avaliar também o que faz sentido, usando o agregador, qual é o melhor. E o meu marketing? Será que o meu marketing é interno ou o meu marketing vai ser para quem não é meu cliente? Aí entra a história do marketing. Como é que eu faço isso? Aí eu vou para o meu tráfego pago, escolho a região das empresas, trago o cara que
que não é o meu cliente, para sim agregar e não dividir. Porque o que eu vejo é o quê? A galera rasga que eu aceito agregador para dentro da empresa dele e ele divide, ele separa. Esse é um erro. Mas se eu consigo fazer um marketing, não para os meus clientes internos, mas para os meus clientes que eu quero adquirir para agregar, aí, cara, Aí a história muda. É sensacional. Né? Cezinha, mas eu conheço uma... Isso dá trabalho. Exatamente. O mesmo ponto da análise de dados, né? O que eu falei, é bunda na cadeira, é planilha, Ô, Cezinha, eu conheço uma academia e eu não sei se foi estratégia pensada ou se eles foram muito felizes na escolha e agora se tornou uma estratégia. Eles pesquisaram as academias ao redor antes de abrir e uma das reclamações nas redes sociais, no Google, era da superlotação e muito agregador usando, e a gente sabe que o agregador ele traz volume, e ela fez essa pesquisa, né? A proprietária dessa academia fez a pesquisa. Ao inaugurar a academia dela, ela falou: eu quero tornar o ambiente propício para quem não quer treinar com muita gente. Então já vou ter um ticket médio um pouco mais elevado, e óbvio, ela tem uma estrutura que entrega compatível com esse ticket médio, mas eu também não quero que a minha academia se torne o que todas as outras estão enfrentando, porque é uma academia nova, por ser uma novidade já vai atrair naturalmente o público das demais, né, esse público para conhecer, então eu vou fazer o inverso, eu vou abrir sem agregador. Quem quiser treinar aqui, vai ser para treinar com menos pessoas na operação, e óbvio, o ticket médio um pouco mais elevado, mas eu também não vou aceitar o agregador que traz uma massa de pessoas ali para aquela operação. Não mexeu no número, e eu sei os números dessas outras academias ao redor, e não mexeu em absolutamente nenhum número dessas outras academias, e ela performa maravilhosamente bem, porque tem público para cada uma das estratégias. Posicionamento. Né? Se posicionou, hoje não aceita agregador, tem uma quantidade alta de clientes ativos pagantes, um ticket médio incrível, e ela não precisou brigar porta a porta com as demais, tanto em preço, quanto em serviço, quanto em aceitar o agregador para tirar das demais. Ela buscou o público que queria ser dela, mas não afetou as demais. Eu achei incrível isso. É uma estratégia de você olhar para você e verificar o que faz sentido para você trazer ou não. A galera hoje está com uma movimentação muito grande que não gosta de agregador. O agregador está roubando o nosso aluno, está tirando o nosso cliente, e eu tive uma... Hoje subiu o episódio do Carlos, inclusive, porque ele me trouxe o ponto de vista dele e eu falei, cara, fez sentido para mim. Porque o olhar dele é com base na marca que ele representa, e eu só tenho o olhar com base na marca que eu representei por muito tempo. Então meu olhar ele é muito limitado também, eu não consigo dizer de modo geral. E você transita em várias marcas, então você tem uma visão macro diante da minha, por exemplo. E eu sempre fui muito a favor do agregador. Eu falei, poxa, o agregador para mim ele traz uma rentabilidade atrativa, né? Um faturamento muito bom, porque ele não mexe no meu público ativo. Eu continuo tendo a maior parcela de clientes ativos e o agregador ele agrega neste faturamento. Então eu sempre tive essa visão e sempre me posicionei dessa forma. E aí sempre as pessoas vão contra. Não, o agregador é muito ruim, ele está roubando o meu aluno. Eu falo, eu também não posso dizer sobre isso. Porque se eu faço o meu dever de casa de entregar a minha proposta inicial, que é uma estrutura grande, convidativa, com um preço justo, que entrega o básico bem feito ou próximo disso, o cliente volta para mim. Então, ele acaba sendo fiel, mesmo sendo de agregador, ele continua sendo fiel. Só que isso é uma realidade, Cezinha, que é única, era de uma realidade que eu vivia dentro da empresa Gaviões. Sim. E aí é muito atrativo para nós, mas não é a realidade da maioria. Você concorda com o posicionamento que hoje alguns estão movimentando de vamos parar de aceitar agregador para o cliente ser nosso, quando ele não tem uma estrutura que o cliente não quer ser dele nem pagando direto para ele? Eu acho que eles devem continuar fazendo isso, porque as academias do lado dele vão agradecer. Porque dependendo do gestor que está do outro lado, ele, meu amigo, eu levanto essa bandeira, não aceitem agregador, não aceitem. Porque a minha academia que estiver do lado e ver que tem um gap nesse mercado, nessa região, eu vou aceitar agregador e vou ser muito agressivo e vou trazer essa galera para dentro. Nossa. Porque no final do mês, o que vale é o que entra. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Assim, a gente não pode ser hipócrita que ninguém abre uma empresa para ser ONG. Tem que ter grana. Exato. E o agregador hoje ele assume uma parcela significativa. Sim. E tem empresas que 40%, 50% é de agregador. Tira o agregador dessa empresa. Nós temos dados aqui em São Paulo de algumas que 90% hoje é agregador. E aí? Tira o agregador para ver uma coisa que é que vai acontecer. Caixão e vela preta. Exatamente. E se você tiver uma estrutura
agressiva também, que esse cliente, independente do agregador, queira estar ali como cliente ativo, pagante para você, legal, vai jogar o seu business. Mas a maior parte não é. Ele acha que o agregador é o vilão da história, quando o vilão está sendo a gestão dele naquela operação. E é o que eu falei no episódio do Carlos e vou falar aqui de novo. O cliente, ele defende os interesses dele, como você bem colocou. O cliente do agregador, ele não escolheu o agregador por acaso. Ele tem um motivo para estar dentro daquele ecossistema. E não é a tua academia ou a outra, porque, inclusive, eu tô conhecendo uma galera agora que tem 2 agregadores e ainda paga a academia do bairro. Para treinar na academia do bairro e usar porque o agregador onde aceita. Porque ela treina na academia do bairro, mas ela faz, com um agregador faz massagem, com outro faz bicicleta. Com um faz pilates e com outro... Cara, é uma galera tão viciada em treino que ela tá na academia e tá nos agregadores, nos 2. Então, assim, tem uma outra lá que esses dias a gente tava conversando, a gente agendou massagem pelo aplicativo, e aí ela falou assim, você não sabe, eu comecei a comprar o pacote do ClassPass. Eu falei, nossa, mas como assim? Ela, não, eu tô pagando esse, eu compro o ClassPass também e sou aluna da Gaviões. Eu falei, gente, o pessoal tá louco, tipo, comprando. Ela vai defender os interesses dela. Aí eu pergunto pra vocês, quantos streams você tem? Cezinha, putz, eu vou te falar que isso eu até fiquei puto, cara. Eu pago 8 streamings de filme e eu não assisto nenhum. E por quê? Olha que lindo, maravilhoso, não é lindo. Que lindo. Imagina essa mesma situação com um cara que tá pagando o agregador, ele tá pagando a academia, ele tá pagando a Velocity, a aulas em avulsa, ele tá... Porque eu só encontro em um ou outro, vai ter público. Tem público, é exatamente isso. É o que você falou, né? É o agregador. Aqui em São Paulo a gente tem 2 serviços de iFood, por exemplo, que é o iFood, a marca iFood e o Rappi. Uhum. Eu sou cliente dos 2 e eu pago o premium nos 2, porque assim, tem uma coisa que um me atende e o outro não me atende, assim, e nenhum conflita. Eu uso os 2, meu marido vai me matar, né, na hora que ele vê essa parte. Mas, cara, um é para mercado, o outro é para entrega, o outro facilita a minha vida nisso. Então, assim, é hub de serviço. É hub de serviço. Hoje, por exemplo, a minha rotina é... viaja, não sei o quê, meu marido também viaja pra caramba. A gente precisa do agregador. Eu tenho plano em 3 academias, um agregador, e eu vou considerar que ela é a 4ª academia, porque eu pago uma Smart Fit, porque onde eu for no Brasil, eu desço, a saída tem uma Smart Fit ali, e às vezes eu preciso treinar em uma Smart Fit. Assim, isso. O que eu acho interessante, eu vejo muito isso no mercado. O cara acaba aceitando o agregador, porque ele, de certa forma, ele precisa. Sim. Sabe o que é que ele faz? Ele instiga os profissionais a tratar mal o aluno agregador. Uhum. Cara, isso não é muita loucura? É loucura. E eu vou te dizer que eu já arrumei uma treta uma vez com um proprietário de academia, porque ele me convidou para um treinamento de vendas, um treinamento comercial, e ele falava, não, mas o pessoal do agregador não precisa fazer tour, mostrar academia, fazer cadastro. Fazer treino pro cara, acompanhar eu falei, o cara. Cara, desculpa, agregador. eu acho que a gente tá totalmente desconexo aqui do treinamento, não faz sentido para mim. O cara tem essa visão. Cara, aí eu vou lá atrás, vou pra base do negócio. Tu tá trabalhando com o quê? Tu tá trabalhando com um serviço, e esse serviço é pra quê? Pra cuidar da saúde das pessoas. Aí tu pega, negligencia o quê? Um atendimento, um cuidado, que ali do outro lado tem um ser humano. Que o teu negócio nasceu pra cuidar de quem? Desse tipo de público que precisa. Aí tu vai, já da base do negócio, né? Do chão, do chão de fábrica, os teus profissionais são induzidos a tratar mal esse cara, para esse cara não voltar. Pelo contrário, esse cara tem que ser bem tratado, esse cara tem que ser feito treino, esse cara tem que ser feita a avaliação física dele, e é fazer isso que toda faz ele a voltar. perimetria. No final não é tchau, no final é tô te esperando amanhã, você tem um compromisso comigo, não deixe de vir amanhã, hoje você fez o treino A, amanhã é o treino B, e olha, se não vier, eu boto seu nome na boca do sapo. Ainda brinca, já cria conexão com esse cara, e esse cara no outro dia ele vai estar lá. Tô toda quebrada, mas eu vim porque você falou que eu tinha que vir. Firmar porque você fez o quê? Fazer o seu Firmou aluno um compromisso. pertencer a você, de certa forma. Aí tu faz esse trabalho bem feito, o agregador, meu amigo, esse cara pode ter certeza que na hora que você vender qualquer produto para ele, ele vai comprar, porque ele virou um fã da marca. E não do agregador. Cara, isso aqui é um corte, Cezinha, que eu vou replicar tanto isso, porque é o que você está dizendo. Olha para a base e entende o porquê, o propósito do que você está fazendo ali com uma academia. Mas vamos supor que esse empresário ele tem uma visão...
Beleza, ele tem aquela visão medíocre, talvez, ou uma visão somente, eu quero dinheiro. A minha academia foi feita para dar dinheiro. Cara, a sua academia vai sim trazer dinheiro e o negócio foi projetado para isso, se você entender isso que o Cezinha trouxe. Se você entender que o seu cliente voltando para você, pertencendo a você, porque ele gosta de estar aí, porque você trata ele bem e entrega o serviço que você se propôs a fazer, ele é seu e ele vai te dar dinheiro. Ponto, é uma equação básica. Aí entra no ciclo. Para esse cliente ser bem atendido, ele tem que ter quem? Bons profissionais sendo bem cuidados. Isso aí. Começou o ciclo de novo. Uhum. É isso. Essa eu acho que é a questão, a única equação perfeita que a gente consegue replicar para qualquer negócio do segmento fitness. Concordo com você. Essa roda, sim, se você Concordo. cuida disso, ela vai realmente, essa engrenagem vai funcionar corretamente. Que aula, hein? Hoje foi papo de aula mesmo. Cezinha, você tem que vir mais vezes para São Paulo e vai nós ter que iremos ter uma fazer um parte contigo 2. lá. Pra você mostrar pra gente vai fazer um formato diferente de podcast lá, mostrando a operação. Só se for Porque na eu já praia. vi você na atuação e eu sei que é um avião, é realmente um Boeing A380 na operação, mostrando de ponta a ponta um treinamento prático, como se opera uma academia de verdade, não com falácias, não com ideias ou estratégias mirabolantes que você nunca colocou em prática. E eu quero que você diga para as pessoas que estão te assistindo, né, e que vão pegar muitos insights do que foram trazidos aqui, que foram doses homeopáticas. A gente tem aqui 1 hora de bate-papo. Foi uma dose homeopática de onde ela te encontra, de como ela te encontra, de como ela faz para contratar o seu serviço para levar essa qualidade para a academia dela, porque o que tem de empresário perdido no segmento fitness é muito, e ele precisa de uma luz, e a gente quer proporcionar para ele a luz certa. Pronto, sou de Fortaleza, então quem quiser me encontrar, vai no Instagram, bem facinho, procura os amigos do Diego, eu tô lá, Cezinha. Cezinha é consultor de academia, procura lá nos amigos do Diego, eu vou estar lá, você fala comigo, a gente troca uma ideia, de repente eu te faço uma visita, você paga a passagem. E aí é nível Brasil, tá? Ele atende e fora se precisar. Fora se precisar, e tô aqui para somar junto com vocês o que você precisar também, tanto para D2, como para a empresa de marketing, como para o Já, como para Horizonte. Horizonte tá em breve, hein? Para Horizonte ali. Essa semana a gente já recebeu o aval deles, ia ser para abril do ano que vem. Acho que o negócio adiantou lá, eles entregam em novembro. Já fiz um estudozinho de Horizonte. Horizonte. Já fiz um estudo. Você vai estar lá, eu tô por aqui. Então a gente tem coisa boa pra fazer junto lá, viu? Dá pra fazer alguma coisa Cara, junto. eu tô super empolgado com aquela cidade, com a proposta e todo. De modo geral, o Nordeste ele cresceu muito, né? Em todas as frentes. São 2 cidades vizinhas, Horizonte e Pacajus. Certo? A soma das 2 cidades aí dá 140 mil pessoas. Isso aí. Então vai ser um. Tem tô apostando, viu, Cezinha? Tô apostando muito lá e vai, se Deus quiser, e faremos negócios juntos lá, sem sombra de dúvidas. Com certeza. Cezinha, além da sua... como que você atua hoje, né? Como que uma academia hoje procura você e o que você ajuda na academia da pessoa? Eu vi que você é um profissional 360, tem uma história incrível, mas assim, se eu te contratar hoje para minha academia, como que você me direciona? Como funciona o seu serviço? Eu sempre quando eu vou fazer qualquer tipo de trabalho em alguma academia, a primeira coisa que eu faço é uma auditoria. Tá. Ponto. Também acho que né? Faço uma auditoria, eu entro na academia, eu faço o cliente oculto, eu converso, depois que eu faço o cliente oculto, eu vou conversar com a turma, com o teu colaborador. Vou conversar com o teu colaborador. Chamo ele, converso com ele, vou escutar o teu cliente e aí faço um levantamento. Fiz esse levantamento, tá lindo, maravilhoso, eu sento para conversar contigo e falo assim, cara, é assim. Tá assim, precisa melhorar assim, o caminho é esse aqui. Topa? Topo. O que é que você precisa? Liberdade. Boa. Confia em mim e deixa que eu faço. E pode ter certeza que eu já entrei muita enrascada por conta disso. Muita enrascada. Confia, confio. Aí no final a galera vai, não é assim, não sei o que, aí começa a se meter, o negócio começa... Confia. Confia. Que vai. Que vai. Aí por isso que eu estava conversando, eu te admiro por conta disso. São mais de 100 academias inauguradas, eu tenho mais de 20. Pouquinho, eu tô só em Fortaleza, né? Não peguei ainda uma explosão ainda, né? Mas quem sabe? Muita academia. Mais de 20 academias inauguradas e ali mesmo, no dia a dia, montando layout de sala, treinamento de sistema, treina equipe, coloca posicionado. Seletivo,
faço uma análise do perfil, treino o time, pego aquele cara que tem um perfil de gestão e vou moldando esse cara como se fosse um apóstolo. Vou moldando ele até ele ficar parecido com aquilo que eu acho, lógico, dando autonomia. Certo. Dando direcionamento, acompanhando, fazendo todo o ciclo bonitinho e dando autonomia para aquele cara. Porque, de repente, aquele cara ele é melhor do que eu. Mas as empresas acabam o quê? Cortando as asas da turma e o cara não consegue voar. Acontece muito isso. Comigo não, eu gosto de deixar o cara voar, o cara traz umas ideias sensacionais. Eu falo assim, vamos compartilhar isso, vamos colocar em prática. Boa. Então eu acho que é por aí. Então eu trabalho com 360, um pouquinho de tudo. Então, hoje eu não entro muito na questão financeira, não me atrai muito, eu gosto de ser mais estrategista, de gente, eu gosto de gente. E óbvio que dentro disso que você proporciona hoje na sua mentoria para uma academia, você já mexe na parte financeira, porque você trabalha com performance traz resultado, né, Camila? Cezinha, eu vou te dizer que... Eu não mexo na tua conta do banco, mas eu te digo assim, tu ganhou assim, tu ganhou assado. Você vai ver o sorriso do rapaz aí e vai falar, tá feliz, né, bicho? Tá aí o teu, agora cadê o meu? Agora vem. Cadê o meu? Isso mesmo. Ô, Cezinha, eu tô muito feliz em poder bater esse papo com você e a gente vai ficar repetindo isso, mas eu sou procurado, as pessoas veem os feitos, né, e toda a trajetória, e desde a expansão da Gaviões, mas as outras marcas que eu já representei, e muita gente me chama no Instagram, pergunta, e eu sempre indico consultores do mercado que realmente eu sei que fazem esse trabalho, que fazem a diferença, e você é um deles. Mas tem me espantado cada vez mais a quantidade de proprietários de academia, e não é com uma academia, Cezinha, às vezes é com 5, com 6, com 8 operações que estão em desespero porque não sabem o que fazer e como fazer. Então eu tô muito feliz de conseguir veicular esse bate-papo aqui, esse episódio do D2Cast para essa galera que tá sedenta por conhecimento e por ajuda especializada que sabe o que faz para mudar o cenário dele. Isso vai ser demais. Cara, é assim, tu tem uma academia, 20 colaboradores, é uma forma de pensar. Tu tá com 2, é outra forma de pensar. Tá com 3, tá com 4, vai mudando. À medida que vai, daqui a pouco tu tá com 5, 6 academias. É uma outra estrutura organizacional. De tudo. De tudo. Todos os módulos que fazem uma gestão. Então, de repente, o cara que te trouxe até a 10ª não vai ser o cara que vai te levar pra 20ª. Exatamente. Porque por isso desse nosso inquietação de estar se desenvolvendo. Sim. Porque chega num certo ponto que a gente também não consegue mais não consegue mais colaborar. Não consegue mais. Entende? Sim. Então, a galera tem que entender que da forma que o mercado está acontecendo, o que te levou... Gerir 1 é diferente de gerir 10. Sim. É completamente diferente. Só que as pessoas fazem o quê? Querem replicar as mesmas coisas. A 1, replica na 2, aí replica na 3. E os cenários são completamente 4. Diferentes. São completamente Camila diferentes. costuma dizer que cada academia é uma província, né? É uma província com suas regras, com as suas leis, e vai ser completamente diferente. Nossa, é uma loucura isso. E eu gosto muito disso, porque eu gosto de setores. A academia chegou a um certo nível, ela tem que abrir o setor tal. Tem que botar gente pra dentro. E chegou num certo nível, agora é outro setor. Agora tem que chamar fulano e cicrano. Aumentou mais um pouquinho, outro setor. Porque nesse organograma, vou criando um organograma onde se completa um corpo com todos os órgãos fazendo as suas funções para aquele corpo funcionar lindamente, né? Não é assim? É. Só que as pessoas não fazem isso, porque querem enxugar custo. E aí, a gente faz, né? Aliás, eles fazem, neste momento atual, o que há 20 anos atrás a gente vivia, o Severino. Paga um pouquinho pro Severino, o Severino faz tudo. E aí quem faz tudo, não faz nada. É o pato, né? É. E aí volta pro amadorismo, com muito dinheiro para poder investir, mas o cara tá investindo de forma errada, nas coisas erradas. Uau! É isso. Cezinha, eu quero agradecer muito a sua vinda, sua participação. Eu sei o quão aqui tá sendo corrido para vocês. Vocês chegaram do Nordeste já direto pra feira e hoje a gente tem feira para ir. Sem dormir. Já vai pauleira. Sem dormir. Eu sei que você vai estar lá no stand da Pacto, né? Abraço pros meninos da Pacto. Rafa, um abraço. Inclusive, Rafa, depois você chega nele, dá um cheiro no cangote que esse cara gastou de perfume na Alemanha esse final de semana. Vou fazer isso, Tá viciado, viu? Vou fazer viciado. isso. E o Cezinha vai estar lá com o pessoal da Pacto e
parabéns pelo seu trabalho, parabéns Gratidão. pelo nível de trabalho que você entrega. E tudo isso que você trouxe aqui é vontade e desejo de trabalhar, bicho, porque isso dá trabalho. E talvez seja por isso que poucos se dedicam a fazer. É um desafio, né, É um desafio muito grande. É um desafio muito porque grande. porque é a tua vida também, né? Não A é gente só se enxerga no trabalho. bicho. Não é só o trabalho. Não é a só o tua trabalho, vida, você porque tem tu tem uma- esposa, tem filho, tem marido. Exatamente. tem A Camila tua inaugurou vida. uma unidade comigo, eu falava, me atende, pelo amor de Deus, eu preciso resolver uma coisa. Abre ela a ligação de vídeo, na maternidade, com a bebezinha com 2 dias de nascida aqui no colo. Eu falei, Camila, o que eu faço? Como que eu vou fazer isso? Ela, calma. Não, na Espera um verdade foram pouquinho. 2 momentos, né? Ele falou, na Washington Soares, a gente não esperava, o Diego tava sozinho fazendo a inauguração. Aí ele fez assim, me perdoa, mas eu posso te ligar? Eu falei, pode, Diego, eu ainda tô anestesiada, mas você pode. Pode. Eu tinha acabado de ganhar bebê. E tem vida, Acabado. mas tem compromisso, porque Então, a gente e ama o aí, que assim, faz, né? a gente atendeu. Cara. Uma outra vez eu falei assim, ele, Camila, é muito urgente, cara, a gente tá com problema de pessoas, a gente precisa conversar, a gente precisa alinhar. Eu falei, tudo bem. A enfermeira vai entrar, vai dar injeção na Helena aqui, aí eu ligo a câmera. Eu ligo a câmera E a aí gente- aqui, a Helena aqui chorando da injeção e a gente aqui, ó. Pau comendo e inauguração é isso. A gente construiu muita coisa assim. Mas, e aí você fala, pô, Camila, foi por dinheiro? Também, né? É óbvio, a gente Ninguém aqui trabalha é pra isso, hipócrita, mas- ninguém aqui é hipócrita, mas assim, foi por dinheiro. Mas se realizar através do trabalho, se edificar através do trabalho, cara, isso dá uma vontade de fazer mais Sem dúvida. que eu acho que ninguém paga. Ainda bem que a Helena agora já anda, já come sozinha, já se troca, não, Mas não me fez chegar atrapalha. atrasada hoje. Imagina, cara, se tivesse várias Camilas para várias academias, vários Diegos, E vários Cezinha, Cezinhas, vários- né? Olha, Isso Cezinha, eu acho que eu não vou pedir muito também, porque pedir muito, pô, a gente tem que ir com calma. Mas se tivesse um Cezinha, o Cezinha que já tá lá no Nordeste, fica lá no Nordeste sem problema, manda um outro Cezinha aqui pro Sudeste, bicho, porque aqui a gente tá precisando, viu? Mas a gente tá precisando num nível Cara, que eu você tenho não um faz sonho, ideia, eu tenho um viu? sonho, mas isso aí é outra conversa. né? Eu tenho um sonho. Então a gente vai ter que marcar esse próximo bate-papo em breve, porque Com toda certeza. ter 2 Cezinha seria bonito, Tenho viu? um sonho, depois a gente compartilha contigo aí. Perfeito. Temos presente pra você. Opa! Agradecer a certeza. sua vinda, tá? Muito obrigado. A sua dedicação A em gente estar que aqui com a agradece. gente, em compartilhar a sua história, a sua trajetória, compartilhar um pouquinho do seu conhecimento, que vai agregar muito e vai levar muita ideia para essa galera que vai nos assistir, mas não só para eles e para nós também, porque cada vez que a gente senta com uma pessoa importante como você aqui, a gente aprende, Legal, gente. a gente traz para perto, né? Tudo E personalizado. esse aqui é para Muito agradecer legal. a sua vinda, agradecer a vinda da sua esposa também, que tá ali Obrigada. assistindo tudo, tá ali, ó. Minha pequenininha ficou em casa. Ficou em casa. Com os avós pra gente poder estar aqui. É isso aí. Agora vamos lá afiar mais o machado, né? Agora nós Exatamente. temos Arnold. Arnold para estar presente. Assim, você leva um pedacinho do D2Cast, mas de certeza. verdade eu agradeço demais a presença de todos os nossos convidados, mas em especial que foi um puta papo. Legal, Eu falo obrigado. que o nosso episódio ele tá concluído quando a gente consegue subir a régua do mercado. Acho que todos os insights e todos os assuntos que a gente debateu aqui faz com que a pessoa olhe para dentro da operação dela e comece a ter essa vontade de procurar mais. Tem aquela inquietude, né? E se incomode com o que tá então, fazendo. assim, muito obrigado pelo seu tempo, né? O presente, na verdade, é só uma forma de agradecer o tempo, porque a gente sabe que é um ativo. Muito obrigado por aceitar o convite e estar aqui com a gente na mesa. Eu que agradeço, né, pelo carinho, pela forma como eu fui recebido por vocês e por toda a equipe. Digo para você que tá aí do outro lado, cola nessa galera, tá trazendo muita gente bacana, muita gente boa, que entende de mercado, que traz novidades, traz insights, traz mudança de mentalidade. Já segue, já clica lá no sininho, já curte, já comenta, já envia para aquele coleguinha que é dono de academia que tá precisando ouvir essa turma. Então é isso, D2Cast, parabéns pelo trabalho de vocês. É por Eu isso tô que ele aqui. tá aqui, viu? É por isso que ele tá aqui, viu? Pra vocês. Exato. Assim, Obrigado. obrigado, meu De amigo. verdade mesmo, de E- verdade. Obrigada. Cá, juntos, né? Obrigada. Verdade. Obrigada. Mais um podcast mais um entregue. episódio entregue isso. de alto nível, viu? Vocês vão afiar o machado e bora, pau no gato. É isso.